Elizabeth Moss conseguiu e ainda consegue viver uma vida bem tranquila com todo o sucesso que foi conquistado ao longo dos anos. Por mais que muitas vezes a privacidade seja algo difícil em Hollywood, ainda criança, Elizabeth sonhava em ser bailarina profissional. Estudou balé e tudo se encaminhava para isso acontecer, mas como ainda era muito nova, além das aulas de balé, ela também fazia teatro. E depois de um teste rápido, ela conseguiu seu primeiro trabalho como atriz, uma participação bem rápida em um filme, isso em 1990. Na época, ela tinha 8 anos. Desde então, ela deixou o balé de lado e focou na carreira de atriz. Elizabeth teve uma infância bastante tranquila e até certo ponto diferente. Seus pais eram músicos e não conseguiam acompanhar os estudos da filha de perto. Eles então contrataram um professor particular e ela terminou os estudos em casa. Durante toda a infância, Elizabeth foi criada dentro da doutrina da Cientologia, que nos dias atuais é chamado por alguns de a religião dos famosos. Poderia ser algo apenas da infância, já que os pais de Elizabeth eram membros da igreja da Cientologia mesmo antes dela nascer, mas não foi algo que ela resolveu abandonar ao longo dos anos já na vida adulta. Por mais que ela não fale muito publicamente sobre sua fé, Elizabeth em algumas oportunidades já defendeu a Cientologia, destacando entre alguns pontos a liberdade religiosa que eles pregam, a tolerância e os direitos iguais. Coisas que ela disse serem transmitidas pela Cientologia e que ela concorda. Daqui a pouco falo mais sobre a Cientologia. Durante todos os anos 90, ainda muito nova e com pouca experiência como atriz, ela fez poucos trabalhos, sempre aparecendo em filmes menores. O primeiro grande filme de Elizabeth já foi no final dos anos 90, em 1999, Garota Interrompida. O filme é baseado no livro de mesmo nome que foi publicado em 1993 e conta a história de uma garota de 18 anos que, depois de uma tentativa de tirar a própria vida, é diagnosticada com transtorno de borderline e internada em um hospital psiquiátrico. Lá dentro ela conhece outras mulheres como Lisa, uma sociopata feita pela Angelina Jolie, Georgina, uma mitomaníaca, mentirosa compulsiva feita pela atriz Clea Duvall, Daisy, uma garota com transtorno alimentar feita pela atriz Brittany Murphy e Polly, uma esquizofrênica que é feita pela Elizabeth Moss. Ela acaba sendo internada depois que ela queima o próprio corpo durante um surto psicótico. A história real aconteceu nos anos 60 com a escritora Suzanne Kaysen e inspirou o que é mostrado no filme. A atuação de Elizabeth Moss no filme, na época com 17 anos, foi muito elogiada e deu um reconhecimento que ela ainda não tinha recebido naquela época. Além de o filme Garota Interrompida, também em 1999, Elizabeth entra para o elenco da série West Wing, nos bastidores do poder. Essa série fez até certo sucesso, com um total de 7 temporadas. Ela passou na TV entre 1999 e 2006 e mostrava os bastidores da Casa Branca. Elizabeth fez Zoe, a filha mais nova do presidente. Ela aparece principalmente nos momentos envolvendo a vida pessoal do presidente. Só que ela não era a principal na história, e com isso ela encontrava tempo para fazer participações em outras séries como Lei e Ordem e Grey's Anatomy, mas eram sempre participações pequenas, só em um episódio ou dois. Mas tudo muda para Elizabeth Moss quando em 2007 ela entra para o elenco principal da série Mad Men. Ela participa de todos os 92 episódios da série durante as 7 temporadas. Na série ela é a secretária Peggy Olson, que depois vira redatora na agência de publicidade de Don Draper. A série Mad Men se passa nos anos 60 e é sobre o mundo da publicidade em Nova York. Mad Men foi muito premiada ao longo dos anos, incluindo 4 vezes consecutivo o prêmio Emmy de melhor série de drama. A série estreou em 2007 e terminou em 2015. Elizabeth Moss, por mais que já tivesse feito alguns trabalhos antes, foi durante essa série que ela ficou muito mais conhecida. Algumas atrizes tentam e até conseguem dividir a vida de atuação entre trabalhos em filmes e séries. Outros acabam focando ou preferindo apenas um. Esse é o caso de Elizabeth Moss, que por mais que tenha começado a atuar no final dos anos 90 em filmes, o foco maior sempre foram os trabalhos em séries. Ao longo de todos esses anos atuando, são poucos os filmes que ela participou e que ficaram mais conhecidos. Elizabeth fez sim vários filmes ao longo dos anos, mas muitas vezes eram só participações especiais. Fazendo um top 3 de filmes que ela já fez e que ficaram mais conhecidos, ficaria assim. No ano de 2014 ela fez o filme Complicações do Amor. Nesse filme ela é Sophie casada com Ethan. Eles enfrentam uma crise no casamento e, na tentativa de salvar o relacionamento, eles seguem a recomendação de um terapeuta de viajar um final de semana para um retiro bem isolado. Chegando no tal lugar, uma coisa bem bizarra. Lá eles descobrem que versões alternativas deles mesmos já são hóspedes naquele lugar. As criaturas no filme podem ser conhecidas por alguns como doppelgangers, que são cópias idênticas a outra pessoa fisicamente, só que com a personalidade diferente. Outro filme que ela participa e fica bastante conhecido é Nós, de 2019. Esse filme inclusive tem esse mesmo tema de doppelgangers, os personagens tendo uma outra versão deles mais sombria. A Elizabeth não é a protagonista nesse filme. A personagem dela tá de férias com a família até que ela encontra a sua versão distorcida e bizarra. Mas o trabalho mais conhecido dela em um filme até hoje foi em Homem Invisível, de 2020. Com um investimento de 7 milhões, o filme conseguiu fazer nos cinemas um pouco mais de 144 milhões. No filme ela faz Cecília. Ela vive um relacionamento abusivo com um cientista até que uma noite ela resolve fugir da casa dele com a ajuda da sua irmã. Só que algumas semanas depois ela
recebe a notícia de que ele tirou a própria vida e deixou para ela uma grande parte de tudo o que ele tinha. Não vou contar mais nada para não estragar a surpresa do filme, mas O Homem Invisível foi bastante elogiado e premiado em alguns festivais de cinema, principalmente naqueles focados em terror. Elizabeth Moss é cientologista, mas o que é a cientologia? Um pequeno contexto. A cientologia é uma religião que foi criada por L. Ron Hubbard, um escritor nos anos 50. Os principais pontos são: as pessoas que são da cientologia acreditam que os seres humanos são, na verdade, seres espirituais imortais chamados Thetans. Esses Thetans viveram várias vidas passadas e carregam vários traumas que são chamados de egramas. O objetivo da cientologia seria libertar o Thetan, que seria a alma de cada pessoa, desses traumas chamado por eles de egramas. L. Ron Hubbard era escritor de ficção científica. Foi ele que criou a cientologia. Para Hubbard, todos nós temos um espírito, chamado de Tetã, que reencarna várias e várias vezes. Essa é a versão oficial da cientologia. A não oficial, relatada por ex-membros, inclui outros detalhes, como a crença em Xenu, um ditador intergaláctico que teria deixado o espírito de ETs no nosso planeta. Eles fazem isso através de algumas sessões de aconselhamento espiritual. Isso seria feito através de um emitter. Daí você se pergunta, o que seria isso? Eu também não sei e fui pesquisar. Emitter é um dispositivo eletrônico usado na cientologia que supostamente registra reações emocionais. Um medidor de resistência. Parece um detetor de mentiras. Eu vou te beliscar. Quero que você veja o que a agulha faz. Tá vendo isso? Agora quero que você se lembre do momento do beliscão. Minha mente se lembrou do beliscão e isso ficou registrado ali. Na sessão com o aparelho, segundo os cientólogos, os fiéis descarregam sentimentos negativos, passam a se sentir melhor. Tudo é registrado por câmeras escondidas. Depois de limpar a pessoa dos traumas, eles entendem que a pessoa já está em um nível mais alto de consciência espiritual. Até aí tudo bem, né? A pessoa faz a sua limpeza espiritual e se ela se sente bem com isso, vida que segue. Então, a vida não segue assim não. Ex-membros da cientologia já relataram que no primeiro sinal em que a pessoa gostaria de deixar as práticas da cientologia, eles eram ameaçados e sofriam algumas perseguições. Além disso, os fiéis da cientologia precisam necessariamente pagar grandes valores se eles quiserem avançar nos níveis espirituais. Tanto que por várias vezes a cientologia foi chamado mais de uma organização comercial e não de uma religião. Em países como Alemanha e França, a cientologia é tratada e considerada uma seita. Ex-membros também falaram que dentro da SeaWorld, uma área dentro da cientologia onde ficam os mais poderosos, por ali aconteceria a exploração de menores de idade. Os ensinamentos ou o que de fato é passado nos níveis mais avançados da cientologia é mantido em segredo e o setor SeaWorld é o mais misterioso da cientologia. Ninguém sabe de fato o que acontece lá dentro. Os pais de Elizabeth eram da cientologia e ela nunca fez questão de negar ou esconder que ainda continua frequentando a igreja da cientologia. Em algumas entrevistas ela já falou que segue sim os ensinamentos que são passados na igreja da cientologia e é claro que ela não vai expor tudo o que acontece lá dentro. Quando é perguntado sobre isso, ela resume respondendo que a cientologia é apenas parte de quem ela é. Alguns famosos escolheram se tornar cientologistas depois de adultos, diferente de Elizabeth, que quando criança frequentava com seus pais e depois de adulto continuou. E diferente de países como Alemanha e França, onde é tratado como uma seita e sofrem várias restrições e limitações impostas pelo país, em outros países como os Estados Unidos, a cientologia é reconhecida como uma religião e é isenta de pagar impostos. The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, como é chamado no Brasil, é o trabalho mais conhecido de Elizabeth Moss em uma série. Ela já foi questionada na contradição que existe entre a sua fé e os seus trabalhos. A série O Conto da Aia, por exemplo, mostra um grande controle no corpo e comportamento das pessoas, principalmente de mulheres. Existe uma vigilância e várias punições dentro de um contexto religioso envolvendo a história da série. E pessoas que já questionaram Elizabeth falavam que a religião que ela segue, a cientologia, vai por um caminho parecido com a série e que a igreja da cientologia teria um forte controle sobre quem a frequenta, incluindo uma vigilância sobre os membros da igreja e até ameaças e perseguições caso você desista de continuar frequentando. Mas Elizabeth sempre defendeu que a cientologia, pelo menos para ela, tem a ver com liberdade espiritual e autoconhecimento e não uma opressão como algumas pessoas falam. Foi no ano de 2017 que ela começou a fazer a série The Handmaid's Tale. A série tem como base da sua história o livro O Conto da Aia, que foi publicado em 1985. A história se passa em um futuro com um governo autoritário, onde eles têm uma
uma visão radical e distorcida da Bíblia. Nesse mundo deles, as mulheres perderam todos os seus direitos e mulheres férteis são forçadas a servir como reprodutoras, já que a humanidade enfrenta uma crise de infertilidade. Na história, Elizabeth faz a personagem June Osborne e é ela que a gente acompanha durante toda a série. June tenta primeiro sobreviver nesse sistema e em algum momento também lutar contra eles. Ao longo de 6 temporadas, The Handmaid's Tale foi muito premiada. Elizabeth também levou o prêmio Emmy e o Globo de Ouro de melhor atriz. A 6ª e última temporada da série foi lançada em 2025. A Igreja da Cientologia tem uma forte influência dentro de Hollywood. A Cientologia e a Celebrity Century estão profundamente ligados, por exemplo. A Celebrity Century é uma divisão da igreja que é voltada para celebridades e pessoas influentes, como atores, músicos, escritores, atletas, e foi criado justamente com o objetivo de atrair essas figuras públicas conhecidas para a Cientologia, com o pensamento de que tendo pessoas famosas lá dentro, isso teria um impacto maior na sociedade e iria fazer com que mais pessoas chegassem. Em outras palavras, o Celebrity Century é um braço artístico dentro da Igreja da Cientologia usado para promover a religião. E tem mais, a Cientologia ajudaria a proteger a todos que fazem parte dela e seguem as suas regras. Exemplo, se uma celebridade faz uma merda, a Cientologia de alguma forma faria isso não cair na mídia, ou se caísse, ajudaria a limpar a imagem da pessoa famosa. A Cientologia também ficou conhecida por processar veículos de imprensa e autores de algum material que falassem algo contra eles. Exemplo, o documentário da HBO Going Clear, lançado em 2015, sofreu tentativa de censura por membros da Cientologia para que não fosse lançado. O documentário mostra práticas internas da igreja, o tratamento que eles dão para membros e ex-membros. Of the things that the Scientology organization will do to silence their critics. E fala também de uma mulher chamada Lisa McPherson. Ela vivia sob a custódia e proteção da igreja e por lá ela morreu de forma misteriosa em 1995. A morte de Lisa está profundamente ligada à Igreja da Cientologia e gerou várias investigações. Um contexto dessa história. Lisa era membro dedicado, uma cientologista há cerca de 18 anos e estava profundamente ligada à igreja. Participava de todos os cursos e programas deles. Em novembro de 1995, Lisa teve um colapso psicológico depois de um pequeno acidente de carro. Ela foi levada para um hospital, mas insistiu que precisava sair, alegando que a igreja cuidaria dela. Ela então foi levada para o Fort Harrison Hotel em Clearwater, cidade na Flórida, um prédio da Cientologia que era usado como um centro espiritual, e de lá, Lisa não saiu com vida. Em Hollywood, alguém que já falou abertamente participar da Cientologia é Tom Cruise. Ele defende e faz parte desde os anos 80 e já falou que a Cientologia ajudou ele em vários momentos. Durante uma entrevista para o jornalista Matt Lauer no programa Today Show no canal NBC em 2005, Tom Cruise passou por um dos momentos mais controversos e que mais foi criticado em toda a sua carreira. Durante a conversa, Tom Cruise foi perguntado sobre vários temas, incluindo seu novo filme na época, que era Guerra dos Mundos. Mas a conversa ficou mais tensa quando o assunto foi para a saúde mental e o uso de medicamentos psiquiátricos, em especial os antidepressivos. Como um seguidor fiel da Cientologia, eles são contra o uso de medicamentos e criticou publicamente a atriz Brooke Shields por estar usando antidepressivos por conta de uma depressão pós-parto. Quando o jornalista tentou defender o uso de medicamentos como algo legítimo e necessário para algumas pessoas, Tom Cruise foi direto na resposta e falou que isso era algo superficial e desnecessário. Tom Cruise falou que não existe nada disso de desequilíbrio químico no corpo das pessoas. Ele foi muito criticado por profissionais de saúde mental. Além disso, ele parecia o tempo todo meio desconfortável na entrevista e criando algum embate com o apresentador. Enfim, isso afetou um pouco a imagem dele naquela época, mas logo depois ele voltou a fazer muitos filmes. Que a Cientologia é cheia de mistérios é um fato, e que eles têm uma influência dentro de Hollywood também. Alguns já falam e apoiam abertamente, como é o caso de Elizabeth Moss e Tom Cruise, e outros já mantêm qualquer envolvimento com a igreja em segredo. Elizabeth Moss é uma atriz bem-sucedida. Ela aparece promovendo os filmes e séries que participa. Ela dá entrevistas de vez em quando, mas já falou que gosta de ser uma pessoa mais reservada. Em uma entrevista que deu em 2019 durante uma premiação, ela contou que tinha um namorado, mas se recusou a revelar o seu nome e se era algum famoso. Elizabeth se sentiu à vontade para falar de alguns assuntos de forma aberta, como a sua religião, enquanto outros pontos da sua vida ela prefere manter em segredo. Ao longo da vida de atriz, Elizabeth já conheceu muitas pessoas, viajou por muitos lugares, ganhou vários prêmios
prêmios, mas no fim das contas ela já afirmou que nada disso importa de verdade para ela. Elizabeth é bastante apegada à sua família e a alguns amigos próximos, e disse que sabe muito bem que quando todo o sucesso passar, serão essas pessoas que estarão ao seu lado. E sobre a sua fé, como ela fala mais abertamente desse tema, Elizabeth já contou que a Scientology ajudou ela a passar pelos altos e baixos de Hollywood e que ela sempre viu dentro da Scientology um ambiente de liberdade, respeito e verdade. Enfim, Elisabeth Moss é sem dúvida uma atriz muito mais ligada à televisão, tanto em quantidade de trabalhos e também em reconhecimento. Fora os que já foram comentados aqui, ela também fez uma série chamada Iluminadas em 2022, trabalhando junto com Wagner Moura, e esteve em uma outra série chamada O Véu em 2024. Atualmente, com 42 anos, Elisabeth Moss segue atuando e terminou a última temporada de The Handmaid's Tale, que até o momento é o seu trabalho mais premiado e conhecido em uma série. Agradeço por assistir até aqui, deixe sua sugestão, se inscreva no canal e até mais.